Olá, a nossa meditação de hoje será em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 39. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ontem eu fui ao açougue e enquanto eu estava sendo atendido por um dos atendentes, chegou então um outro cliente e pediu 600 gramas de carne moída. O outro atendente, que não estava me atendendo, então foi atender o seu pedido e após ele ter colocado na balança para pesar o pedido do outro cliente, o cliente então notou que o valor estava maior e ele perguntou: quanto é que está o quilo dessa carne? E ele então respondeu, acho que R$ 18, e a balança estava pesando quase R$ 16, 600 gramas. E o cliente então disse: não, essa balança está errada. O rapaz então foi e mediu numa outra balança que deu o peso correto. Eu achei interessante aquele acontecimento. O atendente rapidamente tirou a balança que estava errada do balcão para regulá-la novamente e atendeu da forma correta o cliente. E eu queria que a gente pensasse um pouco nesta noite sobre o peso ou a balança que nós temos usado para pesar a nossa vida. Eu queria que você pensasse sobre isso. A partir desse texto que eu acabei de ler, responda sinceramente qual o tipo de balança que você tem pesado a sua vida, como você tem avaliado as suas palavras, os seus pensamentos e as suas ações. Será que a balança da sua vida, usada por você, ela está bem regulada? Será que a sua própria balança, ela está medindo ou pesando as suas ações, as suas palavras e os seus pensamentos corretamente? O texto que nós acabamos de ler, o Senhor, ele então exorta o seu povo dizendo: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O fato, meus irmãos, é que infelizmente nós pesamos as ações dos outros com uma balança que nós não pesamos as nossas próprias ações. Ou seja, as nossas ações são pesadas não na mesma balança em que pesamos as ações dos outros. E é por isso então que o Senhor, ele chama a atenção do seu povo e manda o seu povo então queixar-se dos seus próprios pecados, cada um. E como seria, meus irmãos, maravilhoso se todos nós aprendêssemos isto. Se todos nós aprendêssemos a medir as nossas vidas com a balança de Deus e olharmos para os nossos pecados não da forma como nós mesmos nos olhamos, mas olharmos pelo olhar de Deus. E vejam, meus irmãos, como Deus ele nos vê. No versículo ainda do capítulo 3, no versículo de número 29, até o versículo 33, o Senhor diz assim: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos, então, olhar para as nossas vidas como Deus ele nos vê. Nós precisamos ainda fazer muito mais. Às vezes a gente imagina que nós somos pessoas muito boas, que já faz o bem aos outros, e o que acontece com a gente é que nós somos injustiçados, que o que as pessoas fazem com a gente não é justo. Mas é justamente isso que o Senhor está dizendo.
No versículo 29 ele diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, se humilhe, faça muito mais do que você está fazendo, entregue-se, dê a face ao que o fere, farta-se de afronta. Ou seja, o que o Senhor está dizendo não é para que a gente seja bonzinho, porque nós não somos bonzinhos. Ele não está dizendo para que a gente assuma uma postura de pessoas que releva tudo que os outros dizem para nós. Não. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós precisamos agir dessa forma porque nós merecemos tudo isso. Nós merecemos ser afrontados, nós merecemos ainda dar a nossa face ao que nos fere. Não para sermos bonzinhos, mas porque merecemos tudo isso, porque somos pecadores. Porque a nossa vida, ela não está de acordo com a balança de Deus. Vejam no versículo aqui, de número... no versículo número 41, ele diz assim: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. É isso que o Senhor quer. O que o Senhor está aqui nos ensinando é o caminho de fazermos muito mais do que o que nós já fizemos. É assim que Deus nos vê. Ele não nos vê como pessoas prontas, preparadas, ou como alguém que já fez tudo o que tinha que fazer. Ele está dizendo: continue ainda sofrendo as consequências dos seus pecados, farte-se de afronta, dê a face ao que o fere, porque você é pecador. Coloque a sua boca no pó e busque o Senhor. Essa é a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui, nesta nossa necessidade de olharmos para os nossos próprios pecados. Mas em segundo lugar, o Senhor, ele está aqui também nos ensinando a, como construtores, construirmos bem e corretamente a nossa própria vida. Vejam, no versículo de número 40, ele diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Vejam só, esquadrinhar é uma expressão que significa deixar alinhado, reto, sem qualquer imperfeição. Essa é a tarefa de todo aquele que foi transformado por Deus, buscar sempre renovar a sua vida nos caminhos do Senhor. O esquadro é um instrumento muito usado e muito conhecido pelos pedreiros, pelos construtores. E eles sabem que uma construção bem alinhada, bem esquadrinhada, ela vai resultar em uma harmonia no processo de construção. Por exemplo, uma parede bem alinhada pelo pedreiro facilitará aquele que vai colocar o piso, a cerâmica, porque ele pegará paredes bem alinhadas, bem esquadrinhadas, bem retas, e então não vai se perder quando estiver então colocando ou instalando a cerâmica, o piso da casa. O que o Senhor está dizendo é que, além de tudo, nós precisamos buscar construir, entre aspas, a nossa vida bem alinhada nos caminhos do Senhor, bem alinhada no preparo da vida que o Senhor quer que a gente então viva. O Senhor quer que a gente olhe para os nossos pecados como nós olhamos para os pecados dos outros. Quando nós estamos então muito interessados em corrigir os erros dos outros, é aí que entra a nossa preocupação em ter a mesma diligência em corrigir os nossos próprios erros. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Ele diz: provemo-los. É preciso não só ter um trabalho exaustivo e meticuloso para alinhar a nossa vida, mas também para provar se essa linha ela está reta, se essa linha está correta. Provemo-los e voltemos para o Senhor.
A ideia é de que todas as vezes em que nós, então, colocamos um esquadro em nossas vidas e percebemos então que ela precisa ser ainda mais bem alinhada, estamos voltando para Deus. É por isso que a conversão, meus amigos e irmãos, a conversão, ela embora ela tenha um aspecto definitivo na vida cristã, ela se repete todas as vezes em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e todas as vezes em que nós voltamos para o Senhor em arrependimento. Assim, o Senhor quer que a nossa balança ela seja tão precisa quanto a balança que medimos as ações dos outros. Mas eu queria concluir essa meditação bíblica fazendo os irmãos olharem para o que depois o profeta ele conclui como a continuação dessa ação de santificação e de retorno para o Senhor. Como eu já li, no verso 41, ele diz: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. Observe que no versículo 41, ele usa então duas expressões referentes ao nosso corpo: coração e mãos. O coração tem a ver com aquilo que é feito internamente dentro de nós. As mãos são as ações externas. E vejam que ele então junta as duas coisas. Ele diz: levantemos o coração juntamente com as mãos. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer é que a nossa preocupação não deve estar somente nas ações externas que deixam a vida bela, embelezada. É preciso que a vida também seja bela interiormente. Vocês já viram, né? Já que eu estou falando aqui em uma linguagem de construção civil, vocês já viram aquela casa que por fora é muito bonita, ela tem cores bem chamativas e aparentemente muito bem feita. Mas se ela não estiver em esquadro, quando você entra na casa, você começa a perceber as imperfeições, as paredes tortas e os pisos não bem alinhados. O que o Senhor quer então nos mostrar e nos ensinar, e o que o profeta está dizendo aqui ao povo de Deus, é que o alinhamento, o esquadrinhamento da nossa vida, ela precisa ser não só externo, mas interno. As pessoas elas devem olhar para nós e nos ver belos não só na aparência, para que quando elas nos conheçam internamente, elas possam também constatar que a beleza não é só externa, ela é interna. E como acontece essa beleza? Como acontece então essa harmonia entre o interno e o externo? E ele então nos mostra, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante do Senhor. Nós prevaricamos, diz o versículo 42, é isso que o Senhor está nos ensinando a fazer. Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. E justamente no verso de número 43 ele diz: cobriste-nos de ira e nos perseguiste, sem piedade nos mataste, de nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Tudo isso, meus irmãos, aconteceu com este povo, em que o profeta Jeremias ele escreve, por conta dos seus pecados. Nós precisamos então confessar os nossos pecados, confessar ao Senhor que a balança que nós estamos usando para medir as nossas ações, ela não é a mesma balança que usamos para medir as ações dos outros. E enquanto as nossas balanças elas estão imprecisas, enquanto as nossas balanças elas não estão medindo as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas, nós continuaremos mentindo para o Senhor e vivendo uma vida mentirosa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a nossa vida ela seja alinhada nos padrões das Escrituras Sagradas. Que a nossa vida, meus irmãos, ela seja pesada na balança correta de Deus, para que os nossos pecados sejam expostos para o nosso próprio bem. Que nós possamos colocar nossa boca no pó, porque haverá esperança para aqueles que fizerem isso. Que nós nos humilhemos diante de Deus e diante dos outros, mostrando a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade, até
que uma coisa aconteça. Verso número 50, o texto diz: até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu, diz o verso 50. E esta é a pergunta: até quando vamos viver assim? Até quando vamos insistir em esquadrinhar, em buscar cada dia alinhar a nossa vida diante de Deus? Até quando devemos nos queixar dos nossos próprios pecados? Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. É o Senhor que nós devemos adorar, é o Senhor que devemos agradar, é o Senhor que vê a nossa balança e a forma como temos pesado as nossas vidas. Eu espero que o Senhor toque em seu coração, nos converta para que voltemos para o Senhor, para que aprendamos a nos queixar dos nossos próprios pecados e a viver uma vida que agrada unicamente a Deus, até que Ele veja e atenda lá do céu. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que nos ouve nesse momento. Que Ele te abençoe com graça, fazendo você se voltar para Ele em arrependimento dos seus pecados e ter uma vida séria e sincera diante de Deus. Não se esqueça, não meça a sua vida, não pese a sua vida com balanças imprecisas, erradas. Meça a sua vida, pese a sua vida com a balança de Deus. Que o Senhor te abençoe. Deixe-me orar por você. Santo e eterno Deus, eu clamo a Ti, Pai. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que ouvirem esta mensagem, toquem seus corações. Produza, Senhor, arrependimento em seus corações. Faça, ó Deus, todos voltarem para o Senhor. Faça todos, ó Deus, mudarem o tipo de balança que tem medido as suas vidas. Faça, Senhor Deus, com que a nossa vida ela seja esquadrinhada, alinhada à Tua palavra, para servirmos integralmente o Senhor. Nos abençoe, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoe aqueles que querem viver assim, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, Senhor, porque Jesus, Ele é aquele que nos apresenta diante do Senhor justificados, e é Ele quem nos salva, é Ele que nos redime, mas Ele também diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.